Como recuperar dados de um disco rígido inoperante ou danificado? Será que vai recuperar? Eis a questão. Olá pessoal, eu sou o Bruno e fico muito feliz em ver você aqui. No vídeo anterior mostramos a como recuperar dados de um disco rígido externo, mas e quanto a um disco rígido danificado? É possível recuperar os dados? É importante sabermos que a maioria dos dispositivos de armazenamento, bem como os HDs externos, tem um tempo de vida útil limitado para armazenar nossos arquivos. A vida útil de um HD hoje em dia dura em média de 5 a 10 anos, dependendo de como ele foi produzido e também a qualidade dele. E esse tempo pode rapidamente ser diminuído se ele for submetido a fortes temperaturas ou até mesmo a umidade, e com isso ocasionando na perda dos dados que estão armazenados nele. Então, se um disco rígido for realmente danificado, a perda de dados é o cenário mais comum que você vai ter. Então, podemos recuperar os dados do disco danificado? A resposta é sim. Ainda há uma chance de recuperar os dados de um HD danificado. Se você iniciar o seu computador e descobrir que os dados do disco rígido estão inacessíveis, nesse caso você vai ter que recuperar os dados por meio de um programa de recuperação ou até mesmo por um serviço de recuperação de dados de um HD danificado. Se você solicitar pela ajuda dos serviços de recuperação de disco danificado, pode ser caro, com valores iniciais aí em média de R$400 para recuperar um disco. No entanto, você pode recuperar os seus arquivos danificados por um preço baixo ou até mesmo gratuitamente. O caminho é tirar proveito de um software de recuperação de dados de disco rígido danificado. É um caminho muito mais seguro e confiável e, além do mais, pode ser muito mais barato e você economizar muito mais dinheiro para alcançar os mesmos resultados desejados. E quando se trata de um bom software para recuperação de dados de um disco rígido danificado, o recuperador de dados Recoverit é altamente recomendado. Ele pode recuperar todos os dados perdidos em várias situações, incluindo discos rígidos danificados. E além disso, ele pode até recuperar dados de um disco rígido interno que não inicializa. Ele permite que você crie uma unidade inicializável para executar o disco rígido morto e extrair os dados perdidos. Portanto, se os dados forem perdidos de um disco rígido danificado e você tem dúvida se eles podem ser recuperados, a resposta é sim. Então, depois de baixar e instalar o recuperador de dados Recoverit no seu computador, vamos ver como ele funciona. Então, primeiramente, inicie o Recoverit no seu computador com o disco já plugado. Caso seja um disco externo, basta plugá-lo no seu USB. Essa é a interface do programa e aqui devemos procurar o disco rígido danificado. Ao encontrar, selecione ele e clique em Iniciar para começar o processo de verificação. Então, nesse momento, ele vai começar o processo de verificação rápida, mas abrangente, para encontrar os dados perdidos no seu disco danificado. E após alguns minutos, ele mostrará os resultados obtidos. Quando o processo estiver terminado, você vai poder visualizar os seus arquivos. Você também tem uma aba aqui em cima para ver por formato de arquivo, onde ele separa por gráfico, vídeo, áudio, documento do Office e outros. E após encontrar os arquivos desejados, você pode selecioná-los. Você define uma pasta onde esses arquivos serão salvos. E com um simples clique no botão Recuperar, ele vai iniciar o processo de recuperação. E pronto! Aqui está, ele já me disponibiliza os arquivos recuperados e vocês podem ver que eles foram perfeitamente recuperados. E com apenas 3 etapas, os dados de um HD danificado foram perfeitamente recuperados, então não deixe de experimentar o Recoverit se você precisar recuperar qualquer falha de um disco. E por fim, existem algumas dicas que podem te ajudar a recuperar os dados de um disco rígido danificado com menos esforço. Primeiro, salve seus dados de um disco danificado antes de corrigi-lo. Você deve recuperar seus dados de um disco danificado antes de corrigi-lo, para evitar a perda de dados durante o processo do reparo do disco. Segundo, verifique as causas dos danos ou falhas uma vez que o disco rígido está danificado. Depois que o disco estiver danificado, você pode conectá-lo a outro computador que esteja funcionando de maneira saudável para verificar se há danos ou falhas. Diferentes causas podem trazer sintomas diferentes e a chance de recuperação dos dados varia. Terceiro, tente um programa confiável de recuperação de disco rígido. Um programa profissional de recuperação de disco danificado pode ajudá-lo muito na recuperação de dados de um disco danificado com facilidade e rapidez. Mas um programa não confiável pode piorar, então use um confiável. Quarto, faça backups regulares de todos os dados importantes.
Mantenha o hábito de fazer backups regulares de todos os dados importantes do disco para garantir que nada será perdido permanentemente. Portanto, não fique frustrado se o seu disco rígido um dia ficar danificado. Essas coisas acontecem. O lado bom é que sempre existem programas profissionais para recuperação de dados quando esse problema acontece, e o Recoverit é uma das melhores opções. Espero que essas dicas apresentadas aqui no vídeo possam ajudar vocês a solucionar os seus problemas. Portanto, se você quiser também mais soluções simples e práticas para ajudar no dia a dia na recuperação de dados, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like aí no vídeo. É isso, nos vemos numa próxima.